contact tracing, notícias, existe uma série de notícias que andam aqui a passar à volta disto. Aqui, curiosamente, no Reino Unido, o NHS decidiu ir completamente o sentido oposto da Apple e do Google, e vai fazer a sua própria aplicação sem precisar deles, ou enfim, com pouco acesso à infraestrutura que a Apple e o Google estão a disponibilizar. A Alemanha também teve essa brilhante ideia, mas entretanto já mudou isso. Em Portugal não vamos utilizar a localização, também vai ser uma aplicação, vai ser uma série de coisas que estão agora a aparecer só para controlar as pessoas. Mas tendo em conta que o Armando é, salvo erro de nós todos, o mais liberal, eu diria que ele teria bastante a dizer sobre estas aplicações que nos querem controlar. Tenho muito a dizer. Se calhar começar por... Estavas a referir do Dane Chats do New UK, e aí podemos começar já a separar o tipo de modelos que os diferentes países têm. Temos, como te referes no UK, há um modelo centralizado em que supostamente no UK justificam com uma forma de melhorar a própria app, mas na prática é quem desenvolve a app que guarda os dados, fica com eles e supostamente não permite o acesso outro acesso que não para fim de rastreio. Também é um modelo da Austrália, da França e creio que da Itália. Há outro modelo que é o descentralizado e que foi o mais conhecido, que foi baseada sobretudo numa iniciativa que chama-se ADP3T, que é feita na Suíça, que ele apenas tem o utilizador, o emparelhamento entre utilizadores, que neste caso que faz o rastreio de quem é que pode ser um potencial afetado, acontece apenas no aparelho do utilizador. Ao contrário do centralizado, não vai para um servidor central. Este tipo de chaves que troca entre utilizadores para perceber quem é que está a uma determinada distância durante um determinado período de tempo. Esta é a grande diferença. No DP3T, o que eu gostei da iniciativa é que eles tornaram profundamente transparente, com elevados níveis de documentação. Então o projeto está alojado no GitHub, onde vocês podem ver, e ele levanta uma série de considerações, como salvaguardas, por exemplo, a sequência das chaves ou a rastreabilidade por outros dispositivos, por outras antenas Bluetooth. Esse poderia ser um problema. E há um terceiro modelo, que é o Orwelliano, em que há o acesso a dados, que justificando-se um caráter excepcional por parte do Estado, ele acede aos dados das operadoras e outras infraestruturas para perceber onde é que as pessoas andam. É o modelo da China e, curiosamente, foi algo que, nos primeiros tempos, a CNPD considerou aceitável num cenário de estado de emergência. Assusta-me isso, como liberal, assusta-me imenso. A iniciativa governamental que viu esta semana, sim, no início da semana, foi a Monitor for Covid-19. Ele segue o modelo descentralizado e foi desenvolvido pelo INESC e pela LARCIS, pela Universidade de Porto. E ele também não solicita qualquer dados às pessoas, mas e desenrola-se no telemóvel. Curiosamente, foi baseado em algum parte de trabalho pela empresa portuguesa que chama-se iPlab, que já desenvolveu uma aplicação para a Colômbia, que está a ser implementada na Colômbia, que usa tecnologia mesh sem Wi-Fi e sem ligação à internet, através de redes Wi-Fi e Bluetooth, para comunicação entre dispositivos. Portanto, isto é o estado da nação. Os desafios, e acho que para lançar aqui para vocês, é a penetração. Se pelo menos metade da população não descarregar a app, torna-se difícil de fazer este rastreamento. Ao mesmo tempo, há aqui questões de exclusão social. Quem não tem smartphone vai ser excluído. Segundo desafio, a adoção. Será que todas as pessoas vão ter a app ativa? E depois, muitas destas, sobretudo as que têm modelo centralizado, consomem imensa bateria. Será que vale a pena ter a aplicação desligada para gastar bateria? E até maluquinhos da conspiração que não ligam o Bluetooth com medo das radiações. Terceiro ponto, a privacidade, que é para mim, como liberal, é o que me assusta mais. Como é que se aplica aqui questões como minimização de dados, como direito ao esquecimento do RGPD, quanto tempo é que vão guardar os dados, e qual é, no caso das descentralizadas, qual é a necessidade de fazer tracking a utilizadores não infectados, por exemplo. Na parte mais de tecnologia, a parte da segurança, dados altamente sensíveis, e sobretudo no modelo centralizado, quantidades massivas de dados que estão a ser transmitidas em redes, e depois podem ou não ser
acedidas por agentes mal intencionados. Não estou a dizer apenas governos, mas outros agentes mal intencionados. E finalmente uma que tem a ver mais com a parte do protocolo Bluetooth, que é da fiabilidade. Até que ponto é que é fiável? Questões como proximidade, depender de como obstáculos que tenham, ou qualidade do sinal, como é que o sistema pode interpretar, se eu tiver umas paredes de pladur e o meu vizinho estiver ao lado, de repente ele está infectado e eu não o vejo há 15 dias. Sim. Portanto, há aqui vários desafios. Há vários, e indiretamente à parte dos dados que podem ser ou não partilhados nos Países Baixos. Portanto, a aplicação que eles tinham para contact tracing já houve data leak. Portanto, vai ser um problema. Eles, de facto, nós conseguimos garantir que os dados estão todos seguros em qualquer um dos modelos, e o problema técnico de nós estarmos próximos de alguém que conseguimos capturar o sinal via Bluetooth e de facto nós nem sequer vimos essa pessoa, nem sequer estamos perto dela, vai ser um problema técnico. Portanto, vai ser um bocado complicado. De qualquer das formas, para os que são menos liberais ou gostam dos seus dados, vai ser um problema, porque agora todos os governos vão precisar de uma ferramenta qualquer para controlar o movimento da população e garantir que pelo menos alguns vão estar seguros. Paulo, que ideias é que tu podes dar, ou o que é que tu achas sobre o assunto? Começando pela questão da segurança. If you build, come. Ou seja, se há dados, se há coisas apetecíveis, se há coisas que tenham valor económico ou que tenham valor social, vai haver sempre quem abraça a causa e vai haver sempre problemas de segurança e fugas de informação, etc. Confesso que não estou muito preocupado com isso. Ou seja, quando nós estamos em cenários de guerra, os soldados levam ao pescoço plaquinhas de identificação. Servem para identificar os mortos, para perceber quem é aquele corpo eventualmente desmembrado e desconfigurado. Nós estamos a viver um cenário que é o mais próximo de uma guerra que esta geração atual viveu. E, portanto, medidas extremas para uma situação extrema não me chocam. O único problema é que quando nós prescindimos de determinada liberdade porque temos medo de qualquer coisa, isso normalmente mostra para a história que nunca mais a recuperamos. É o único ponto que incomoda toda a gente, em particular os liberais, e eu também sou profundamente liberal nessa altura. Percebo o conceito de uma situação de emergência, de um cenário de guerra, de uma situação extraordinária. Preocupa-me o facto de normalmente estas coisas não voltarem para trás. É um bocadinho como os aumentos de impostos. Acaba a austeridade nominal, mas os impostos continuam mais ou menos no mesmo sítio. Viverei com essa preocupação. Para a maior parte das pessoas, isto é mais ou menos irrelevante, porque o tracking já existe com menor precisão. Todas as pessoas têm telemóveis e é o telemóvel que está aqui em causa para ser usado para este efeito. A única coisa que estamos a fazer é apertar ligeiramente a malha, de forma a sabermos com maior exatidão quem é que teve contacto com quem. Mas seguir alguém neste momento para efeitos de justiça e de aplicação da lei já é francamente possível, com um raio de quase 20 metros, salvo erro de erro. O único ponto que me incomoda mesmo é a questão de saber se alguma vez vamos recuperar esse direito à privacidade do qual abdicamos por causa desta situação de emergência. Mas tudo é possível e tenho alguma fé na humanidade, não é? Pedro, esta enxada é de todos ou a aplicação é só de alguns? Duas palavrinhas para esta ideia: jamais. Jamais. Aliás, deixa-me só voltar a perguntar. Estamos a falar do mesmo país que andou anos a discutir identificadores SCUT e que depois acabou por achar que era uma invasão de privacidade? E agora que de repente se fala numa situação de emergência, eu estou com o Paulo. Não tenho nenhuma garantia de retrocesso no uso. Portanto, à partida, e por muito liberal que possa ser em algumas coisas, noutras não sou, eu sou aquele tipo que até diz que o bem comum se sobrepõe aos direitos, liberdades e garantias durante um período razoável e que possam ser alteradas durante um período razoável. Aqui, lamento, mas não estou rigorosamente nada. Eu acredito que haja exceções que eu possa abrir para outras situações da vida social portuguesa, mas nesta, desculpem, mas não. Eu não tenho nenhuma confiança
nas estruturas que superintendem este tipo de coisas em Portugal. E não estou a falar de teorias de conspiração. Eu estou a falar que não tenho nenhuma confiança em serviços de informação da República Portuguesa. Aliás, não preciso de ser detentor de nenhum pacote de segredos de Estado para perceber que qualquer espião que se chateie com o patrão chega cá fora e abre o saco, e depois, antes de abrir o saco, vem alguém que negocia com ele e ele cala-se. Eu ia pegar na tua deixa, e essa é precisamente a parte que me preocupa mais. Como é que se processa a comunicação das autoridades para a rede potencial de contágio? Aí é que há muitos potenciais focos de interseção de comunicações e de forjar. Agora, um cenário assim hipotético, um fulano, vamos por exemplo chamar Rui Pinto, pode forjar um alerta em que todos os jogadores do Benfica se cruzaram com um infectado. E de repente, só para um cenário hipotético, porque ele intercepta a chave e diz que todos os jogadores do Benfica se cruzaram com o infectado. Porque há problemas e há formas de interceptar estas chaves. E é isso que me assusta. Da solução menos má, num modelo descentralizado, é o que a Apple e a Google vieram anunciar, que disponibilizavam um API que chamam Exposure Notification. Vai lançar amanhã, através do update do sistema operativo. E ele, pelo menos para essas aplicações, remove algum dos problemas, como a parte de consumir muita bateria, porque aligeira as restrições de Bluetooth e não tens de ter sempre a app a correr em background. Portanto, pelo menos vai melhorar essa parte. Mas assusta-me, sinceramente, e não deixa de ser curioso que no meio disto tudo tenham que ser as empresas norte-americanas a zelar pela privacidade dos europeus, que estejam preocupadas com um nível mais elevado do que muitos governos europeus estavam a considerar. Portanto, sim. Portanto, do menos má seria isso, num cenário hipotético de ter que ser feito. Tenho sérias dúvidas sobre a adoção. E se, questão ainda anterior superior a isso tudo, será que esta é a forma mais eficaz, onde nós devemos despender os nossos esforços para combater esta pandemia? Nós já falámos sobre segurança, já falámos sobre as questões relacionadas com os direitos das pessoas e a privacidade das pessoas. Só lembrar que estas medidas são, por um lado, ao PTI, ou seja, só está sujeito a elas quem quer, é um dado importante. Se fossem ao PT-out, seria um problema de todo o tamanho, de uma dimensão diferente daquela que vamos ter. Isso por um lado. Por outro lado, este sistema serve para nos avisar quando nos cruzamos com alguém potencialmente infectado. Ou seja, a ideia de base do sistema é dar-nos um alerta de que, atenção, esteve no mesmo local físico que alguém infectado, seja um amigo, seja um conhecido ou seja um restaurante. O que vai deixar as pessoas em pânico, obviamente. Mas eu não tenho a certeza que seja boa ideia não ter o alerta. Eu pergunto-me quanto tempo decorrerá até haver o primeiro linchamento. Sim. Eu estou-me a rir, mas isso é capaz de acontecer, pá. Mas é verdade. É bem capaz de acontecer, sim. Não, eu acho que foi na Bielorrússia. Num espaço, aquilo apita e eu mando fechar as portas todas até saber quem é o artista. Foi na Bielorrússia que a polícia trancou e soldou uma porta de um tipo que estava... Minha nossa! Ao que chegamos, que é... Quais são as consequências disso? Portanto, eu preferia... Isto é tão sério que eu acho que só 5% ou menos da população portuguesa tem consciência consciência técnica do que é que isto quer dizer. 95% quer matar alguém, burn the witch. Já houve histórias no Porto de pessoas que foram para a rua de máscara e foram basicamente espancadas porque alguém achava que aquela pessoa estava infectada, etc, etc. Quando ele foi para a rua de máscara, por uma questão de civismo, provavelmente alguém que sabia que se estiver a usar uma máscara, caso esteja infectado, tem uma hipótese muito menor de propagar a doença do que se não tiver a máscara. Portanto, esta pessoa que tinha alguma consciência e provavelmente algum know-how sobre o que estava a fazer, sofreu na pele as consequências de tentar proteger o resto da população. O que me parece a mim é que o facto de ser ao PTI ajuda e as pessoas dão muito pouco valor à sua privacidade. Ou seja, aquilo que tu estás a fazer, Pedro, é algo que a maior parte dos portugueses não faz. A maior parte dos portugueses deixa todo o tipo de dados em todo o tipo de sites sem pensar duas vezes no assunto. Next. Isto pelo menos tem a utilidade de os avisar se houver um risco para a saúde deles. Portanto, alguma utilidade terá.
os dados que as pessoas dão ao Facebook, por outro lado, parecem-me desprovidos de utilidade. Não sei se alguém já percebeu, mas as pessoas podem chegar ao Facebook e não meter um único dado verdadeiro. O aniversário pode ser errado, a morada pode ser errada, os telefones podem ser errados, podem fazer tudo ao contrário, mas ninguém o faz. Portanto, se as pessoas abdicam com tanta facilidade da sua privacidade, pelo menos aqui têm algo importante em retorno. Isto, para ser completamente eficaz, dizem os especialistas que tem de ser pelo menos adotado por 60% da população. Parece-me algo improvável. A mim parece-me altamente provável, ó Vítor, altamente provável. Nem pensar nisso. Primeiro, a penetração de smartphones na população portuguesa não deve chegar aos 50%. É um bocadinho mais alta, Pedro. Bom, não vou discutir cientificamente. Não vou discutir... 70% de internet, portanto, a maior parte deles tem de smartphone. Não me chega. Bom, mas são números que eu posso pedir, pelo menos. Não geral. Deixa-me não farão... Pedro, 50%. Continua com o raciocínio. Deixa-me só dizer aqui uma coisa. Há uns tempos atrás, em 2016, este país onde eu moro decidiu votar para sair da União Europeia. Há um ano, mais coisa menos coisa, este governo decidiu lançar uma aplicação para as pessoas pedirem o seu estado para ficarem neste país, se tivessem cá mais de 5 anos, para poderem ser, não é residentes, mas poderem estar neste país. Portanto, ter o estado de settle, estava a faltar a palavra em português disto. Portanto, o settle status, portanto, o estado para poderem cá ficar. Estamos a falar... De residente. Não, o estatuto não é bem esse, mas pronto. Estamos a falar de um público-alvo de cerca de 3 milhões de imigrantes que estão aqui, da União Europeia, que têm de usar esta aplicação para se registarem e para poderem pedir o seu estado de settle status. Teve durante um ano cerca de 1 milhão, mais coisa menos coisa, de pessoas a poderem se registar. Quando o prazo começou a apertar, nasceram as dificuldades todas. As pessoas não sabiam fazer, não sabiam instalar a aplicação, no iPhone aquilo não resultava muito bem, os passaportes não eram eletrónicos, era tudo uma complexidade enorme, que neste momento ainda estamos a falar de facto se essa aplicação é necessária ou não para registar pessoas. Quando nós estamos a falar de um problema de saúde que pode identificar pessoas a um nível tecnicamente que pode falhar, que têm problemas de dados que mais cedo ou mais tarde vão começar a aparecer, independentemente do governo ou da empresa que estiver a gerir isso, e tendo em conta que vamos ter de instalar, é mais uma coisa que vamos ter de fazer, não me parece que chegar aos 60% poderá ser interessante, tendo em conta que basta só os mídias lançar uma notícia a dizer alguém foi, não sei lá, à Amadora e entretanto ficou lá preso porque acharam que os portugueses são assim meio estranhos e então decidiram lixá-lo ali em praça pública porque acharam que ele era a pessoa. Parece um bocado complicado, verdade seja dita. Eu estava aqui a pensar que vou ali ao caixote recuperar os meus Nokia porque isto é tudo tão preocupante, do ponto de vista prático, que eu tenho o maior dos ceticismos sobre isso. Não será por isso que se morre, e digo-te mais, do ponto de vista de imposição legal, ou isto é uma medida rasputiniana imposta à força, ou eu estou a ver, como tu dizes muito bem, basta um mídia levantar aqui uma ondazinha para que toda a gente fique, e tenho as minhas maiores dúvidas sobre a questão da tal penetração na população, cuja iliteracia informática é tremenda, que as pessoas, o mundo dos fake facts Covid-19 é assustador. Eu todos os dias sou inundado com mesinhas, gargarejos com água quente, porque o vírus escorrega-lhe todo. Tenham paciência da mesinha à Nossa Senhora. E as pessoas creem firmemente que estão a agir na defesa do seu semelhante, não é? Ao encher uma inbox destas porcarias, que só me dá vontade de pegar numa tábua com pregos. Quando me falam em aplicações para o controle global de massa de infectados, tenham dó.